amaciar o motor é mito ou verdade? Eu recebo muitas perguntas aqui na página sobre, Otávio, eu preciso fazer o amaciamento no meu motor preparado ou ele sendo original? Então hoje eu vou estar respondendo isso para vocês nesse vídeo. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no nosso canal. E é isso aí, bora pro vídeo. Aqui é o seguinte, pessoal. Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês como exemplo, tá? A parte de amaciamento não é um mito, certo? A parte de amaciamento ela é verdade, ou seja, todo motor, quando ele é retificado ou um motor novo de fábrica, é necessário que você faça o amaciamento desse motor, tá? O que é o amaciamento? É as peças se assentarem umas com as outras. Por quê? As peças do motor, elas trabalham com a movimentação mecânica, certo? Seu motor ele trabalha se movimentando. Movimentando pistão, movimenta biela, movimenta virabrequim, movimenta as engrenagens, movimenta a embreagem. Tudo trabalha movimentando, comando de válvula trabalha movimentando. Então tudo isso, quando há a movimentação entre as peças, isso gera um atrito mecânico entre as peças. O seu motor só não funde porque você usa o óleo nele. Então quando você usa o óleo ele vai fazer uma função, tá? Se você quiser saber mais de óleo, eu vou deixar um link de um vídeo só sobre óleo aqui embaixo, tá? Óleo lubrificante. Então o óleo ele tem uma função que é reduzir o atrito entre as peças e retirar um pouco dessa temperatura para que as peças não venham a fundir, certo? Só que quando eu tenho uma moto nova ou vou fazer uma retífica, igual eu estou aqui com o cilindro, vou fazer retíficas de cilindro, tá? É necessário que você faça o amaciamento. É como se fosse assim, vou dar um exemplo hipotético assim, bem bobo, mas que dá para compreender de uma forma bem simples, tá? Se eu pegar um chinelo, eu fui lá e comprei um chinelo para mim lá, ele é novinho. Então, à medida que eu vou andando com ele, o chinelo ele vai pegar o formato do meu pé ali, certo? A maneira como eu piso, o meu chinelo vai ficar naquele formato. Da mesma forma, é o motor, é dentro do motor. Quando você faz, principalmente na parte de cima do motor, vou dar um exemplo aqui na parte de cilindro e pistão, quando você faz a retífica, o que vai acontecer? Vai ser feito o brunimento e vai ser deixado uma certa folga aqui no cilindro aqui, certo? Quando é feito isso, o que acontece? Existe uma coisa que se chama picos e vales. É gerado como se fossem linhas assim. Quando você pega, esses cilindros estão velhos, mas quando você pega, vão ter ranhuras aqui, ó, certo? Um cilindro novo. Esse aqui tem que fazer retífica ainda. Mas um cilindro novo, ele vai ter ranhuras aqui, ó, certo? Essas ranhuras, elas geram picos, tá? E vales. Os vales é onde vão ficar o óleo. Só que os anéis aqui, o que vai acontecer? Os anéis, eles vão assentar, ou seja, eles vão fazer o lixamento desses picos aqui, certo? Quer ver uma folha? Vou pegar uma folha aqui só para vocês entenderem. E é o seguinte, ó. Os picos e vales seria isso aqui, quando é feito no cilindro. Vou dar um exemplo do cilindro, tá? É feito como se fosse isso aqui, ó. Vou fazer aqui na folha. Mas é como se fosse isso aqui, ó. Microscopicamente, tá? O que acontece? Dentro do cilindro, tá? Existe uma certa rugosidade, tá? Essa rugosidade, ela, quando é feita uma retífica, acontece isso aqui, ó. Existe picos aqui, ó. Picos e vales. Os vales é onde é armazenado o óleo, certo? O óleo lubrificante aqui para ajudar na lubrificação. E aqui a gente tem os picos aqui, ó. Os anéis, eles trabalham em contato aqui, ó, com os picos aqui, ó, certo? Os anéis do pistão. Então, com o funcionamento do motor, tá? E o tempo de uso, os anéis vão fazer o lixamento dos picos aqui e só vão ficar os vales, ajudando assim na lubrificação. Essa fase aqui, ó, de lixamento desses picos aqui, é a fase de amaciamento do motor. É quando vai ficar só assim, ó. Os anéis passam aqui, certo? Nota que aqui, ó, os picos aqui, ó, que eu tinha aqui, ó, eles foram lixados. Então agora eu só tenho, e aqui é o cilindro, agora eu tenho aqui os vales aqui, onde armazena o óleo para ajudar na lubrificação aqui entre os anéis do pistão, o pistão e o cilindro.
beleza? Então o que acontece? Essa é a fase de amaciamento, é onde as peças elas estão assentando uma com as outras, certo? Nessa fase é gerado um atrito muito grande, certo? Esse atrito dentro do motor, ele eleva a temperatura do motor, certo? Com esse elevo de temperatura, se você forçar muito o motor, o que acontece? Se o motor não ovalizar o cilindro, no caso de um motor preparado, a chance de ovalizar é muito grande, certo? No motor original, se você... o que pode acontecer? O motor, eu peguei uma moto nova, saí já direto da Honda ou da Yamaha, que seja, e já saí acelerando tudo que dava, cortando giro para amaciar o motor. O que acontece? Você não respeitou a fase de amaciamento. Otávio, mas meu motor não quebrou. Tudo certo, só que se o seu motor tivesse que durar 120 mil quilômetros, talvez agora ele vai durar 60, certo? Para você fazer talvez uma primeira retífica nele, entendeu? Então o que acontece? Quando você sai com uma moto nova, você precisa fazer o amaciamento. E o amaciamento não é só entre cilindro e pistão. Se é uma moto zero, vai ter caixa, vai ter embreagem, vai ter vários pontos dentro do motor, porque é tudo zero, que vão precisar se assentar uma peça com a outra. Beleza? Agora, quando já é um motor que já foi tirado de fábrica, já tem muitos anos e você está fazendo uma preparação, o que você está fazendo de novo é colocar ali cilindro, pistão, biela, certo? É fazer retíficas colocando cilindros maiores, pistões maiores. Então você tem que respeitar essa fase aqui de amaciamento no cilindro. E um motor preparado, o que acontece? Quando eu faço retífica, certo, para colocar pistão maior, aumento a taxa de compressão, a pressão e a temperatura dentro do motor, ela é muito grande, certo? Então, quando a pressão e a temperatura ela é muito grande, lembra do atrito que eu falei que é gerado nessa fase de amaciamento? Só que aí você tem o calor desse atrito mais o elevo de temperatura devido à maior pressão dentro do motor. Então, a chance de ovalizar um cilindro logo no início é muito grande. Então, se você tem um motor preparado e já sai acelerando, a chance de ovalizar é muito grande, principalmente se você não deixar com uma folga. Por quê? Porque é o seguinte, motor preparado é o seguinte, quando a gente vai fazer a preparação, a gente deve analisar a folga que a gente vai deixar aqui de acordo com o cliente. Se o cliente chegar para você e falar assim, olha, eu quero pegar essa moto e já quero sair acelerando tudo que dá, então você tem que deixar com uma folga maior. Agora, quando você tem um cliente que ele cumpre a fase de amaciamento, ele respeita ali, você fala assim, olha, nos primeiros, numa moto preparada, 700 km, mas numa moto original, beleza, vai lá 1000 km. Agora, numa moto preparada, 700 km já é o limite ali para a primeira troca de óleo, tá? Por que é o limite? Porque quando há essa fase de amaciamento, esse atrito, tá? Esses picos que são gerados, então estou dando um exemplo dos picos, tá? De uma moto preparada, mas numa moto original, as usinagens, tá? Isso aqui, esses picos que são retirados, vai para o óleo, tá? Porque o óleo está aqui, vai para o óleo, então vai ficar sujo, ou seja, vai ficar com material de fundição o óleo, certo? Então você precisa trocar o óleo para que o óleo não perca a função dele, porque se ele perder a função, você vai danificar o motor. Em um motor preparado, esse atrito é maior, então se você quiser manter uma durabilidade maior, nos primeiros 700 km já é legal você fazer a primeira troca de óleo. Se possível, até com 500, trocar com 500 km, mas você pode ir até 700. Tem alguns casos de uma preparação bem leve, talvez os 1000 ali ainda dá para ir, certo? Mas se é uma preparação um pouquinho mais pesada no motor, aí talvez já é legal você usar aí com 500 km fazer a primeira troca do óleo. Então o que acontece? Você tem que respeitar a troca do óleo. E a questão de folga é o seguinte, que eu estava mencionando para vocês. Se você tem um cliente que ele respeita essa fase de amaciamento, você deixa a folga um pouco mais justa, ou a folga direto do pistão, a folga que o pistão pede. Cada pistão ele tem uma folga específica, tá? Cada pistão vai pedir de acordo com o manual, de acordo com o fabricante do pistão. Se você quiser seguir direto assim, você pode, tá? Só que quando você segue isso, você tem que cumprir a fase de amaciamento. Certo? Se é um cliente que você quer ter um pouquinho mais de segurança e evitar essa ovalização do cilindro, você já pode deixar com 4 centésimos, tá? Eu costumo deixar os meus motores, tá, com 0,04, ou seja, 4 centésimos de folga no cilindro. Se é um cliente que cuida muito do motor, quer ter muita durabilidade, aí beleza, só que ele precisa cumprir a fase de amaciamento, eu deixo com 3 centésimos.
Agora, se é um cliente que já vai pegar e já vai regaçar e andar e dar tudo que dá, eu deixo com 5 centésimos, beleza? Só que é o seguinte, quanto maior essa folga que eu deixo, menor vai ser a durabilidade a longo prazo, beleza? Eu deixo com 5 centésimos, o cliente pode sair, não vai ovalizar, o risco de ovalizar, tá? É menor devido ao atrito, beleza? Pode acontecer a ovalização por falta também. Eu vou explicar o que é ovalização para vocês, tá? Para quem não sabe o que é ovalização. Então, o que acontece? Se eu deixo com 0,5, tá? Com 0,5 não, com 5 centésimos, o que acontece? O cliente, a durabilidade a longo prazo, ela é menor, beleza? Se eu deixo com 0,4, eu tenho um pouco mais de durabilidade. Se eu deixo com 0,3, mais durabilidade ainda. Por que isso acontece? Porque vai estar mais justo, certo? Quanto maior a folga, menos justo eu estou deixando, certo? Quanto menor a folga, certo? Mais justo eu estou deixando ali entre essa fase de atrito. Só que quanto mais justo eu deixo, é como se fosse um chinelo, ele está novo. Se você deixa ele muito justo, ele vai demorar a ter um desgaste nele. Da mesma forma é aqui dentro. Se você deixa com mais folga, o tempo de uso, até gerar uma folga muito grande que já desce compressão para baixo, começa a passar óleo, é mais rápido, certo? Então você tem que ter esse entendimento, beleza? Ovalização, tá? Para quem não sabe o que é como se fosse assim, o cilindro, ele tem os pontos dele, certo? Se você leva na retífica, tá? Eles vão medir os pontos. Então, se você olhar no manual de serviço também, vão medir o ponto em cima com o súbito, olha em cima, olha no meio e olha embaixo, tá? E tem que bater esse mesmo critério. O que é esse mesmo critério? Vamos supor que eu deixo com 4 centésimos, tá? Então, vai dar uma folga aqui em cima de 4 centésimos, no meio do cilindro 4 centésimos e no final do cilindro 4 centésimos. O que é a ovalização? Haver um atrito tão grande, o excesso de temperatura, e começa a dar diferença nas medidas. Aqui em cima dá 4 centésimos, no meio começa a dar 8 centésimos e embaixo, um exemplo hipotético, isso aqui que eu estou mencionando para vocês, começa a dar 10 centésimos. Ou seja, o cilindro está ovalizado, certo? Ele não está totalmente plano, ele está ovalizado. Ovalizado é como se eu pegasse assim, empenasse, tá vendo que essa régua ela não está reta? Ela não está reta, ela está empenada aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Se eu tivesse um cone aqui, ela estaria ovalizada, beleza? Então essa ovalização, ela vai passar óleo, vai descer compressão para baixo, ou seja, vai ter que ser feita uma nova retífica no motor, certo? Então é muito importante que você cumpra, certo? Essa fase de amaciamento no motor, tá? Questão de folga, depende muito do que eu mencionei para vocês. Se o cliente ele segue a fase de amaciamento, eu deixo ele com 0,3, com 3 centésimos. Nos meus motores, na maioria, eu deixo com 4 centésimos, tá? 5 centésimos só em um caso específico, onde o cliente ele já quer pegar e vai ir com tudo e vai acelerar, dar o máximo que dá na moto assim já sair. Beleza? Otávio, beleza, você explicou tudo isso aí, como que eu faço o amaciamento do meu motor. Então vamos lá. Primeiro, troca do óleo, se é um motor preparado, se possível 500 km, ali no máximo com 700, beleza? Isso no motor preparado. No motor original, 1000 km aí, ou você segue o que a montadora desse motor está pedindo, certo? Como assim? Eles pediram com 1000 km para fazer a primeira revisão. Segue o que a montadora está pedindo, porque foram estudados anos e anos para que eles obtivessem que com 1000 km seria necessário a primeira revisão ali, troca de óleo, certo? No motor preparado, a gente desce um pouco menos essa revisão, certo? Mesmo sendo um motor do mesmo fabricante, porque a gente aumenta a taxa de pressão, a gente tem mais pressão, mais temperatura, o motor ele gira mais, então a gente pede para trocar com um tempo menor, se possível de 500 a 700 km, beleza? Na primeira revisão de um motor preparado, o que a gente vai fazer? Vai trocar o óleo, certo? Fazer limpeza dos filtros internos, se possível abrir, fazer uma revisãozinha básica ali, fazer uma conferência de válvulas, de folga de válvulas, coisa básica ali, conferir a alimentação de novo, novamente, mesmo que a moto já tenha sido regulada, conferir novamente ali a regulagem da motocicleta e pronto, tá tudo ok, a moto vai ter uma boa durabilidade. Então ali no motor preparado, essa fase de amaciamento, por mais que você trocou por 500 km, isso não significa que o motor preparado por 500 km já esteja amaciado, certo?
ali, nas primeiras 3 trocas de óleo no motor preparado, ali com 1000, vamos supor que você troca de 500, com nas primeiras 2, então já deu os 1000, beleza, já amaciou o motor. Depois dali você já pode andar um pouco mais, acelerar um pouco mais esse motor, aonde ele foi preparado para isso, para atingir essa velocidade final, ou torque, aquilo que você está buscando. No motor original, funciona da mesma forma, só que a revisão é feita com 1000 e você vai no fabricante, eles vão fazer a revisão do seu motor, da sua moto, certo? Ali troca de óleo e outros fatores mais, e conferir, tá? Motor preparado também, confere filtro, confere outras coisas também no motor preparado. Então eu mencionei para vocês sobre a primeira troca de óleo e a primeira revisão. Então como que eu faço esse amaciamento? Fazer a fase de amaciamento é o seguinte, é andar mais tranquilo, certo? Como assim andar mais tranquilo, Otávio? O que define para mim o que é andar mais tranquilo? Andar mais tranquilo seria não atingir uma RPM muito alta no motor, certo? A gente não fala velocidade, eu tenho uma moto, acabei de preparar ela e eu não posso passar de 60 km por hora, eu não posso passar de 80 km por hora. Não, não é isso, certo? A fase de amaciamento é você controlar o RPM do motor. Se você pegar um carro de Fórmula 1, um carro de corrida, você vai ver que na maioria desses carros eles não têm marcador de velocidade, eles têm marcador de RPM do motor, porque o piloto ele tem que estar em contato direto com a RPM, ele tem que saber o quesito de RPM do motor, certo? O que é RPM? É as rotações por minuto do motor, certo? Então você tem que ficar atento à RPM do motor. É você não ultrapassar, um exemplo, se o seu motor ele corta lá com 8.000, é você não ultrapassar ali no máximo ali 5.000 RPMs. É manter nessa faixa ali nos 1.000 km, manter nessa faixa de 5.000 RPMs. Porque ele foi preparado, ele roda mais, ele roda 8, 9, 10.000 RPMs, beleza? Mas você manter ali próximo 5.000 é tranquilo. A sua moto, dependendo, vou mencionar para você que dependendo da preparação que é feita no motor, você colocou uma cilindrada muito alta, e você está fazendo o amaciamento para chegar no máximo 5.000 RPMs, a sua moto ela vai dar 100, 120, 140, estou pegando a 150 passando para 300 cilindradas. Vou fazer a fase de amaciamento e rodar os primeiros 1.000 km tranquilo ali, chegando no máximo 5.000 RPMs. Cara, uma moto dessa com 300 cilindradas, uma relação longa, ela vai dar 120, 140, nem chegando talvez a 5.000 RPMs, certo? Então quer dizer que eu não posso atingir 140 km por hora? Posso atingir. Se o meu motor tiver potencial para isso, eu posso. Só que eu tenho que ficar de olho na RPM do motor. Porque quanto maior a RPM, certo? Vamos supor, a 1.000 RPM, seu pistão está assim. A 2.000, ele começa a ficar mais rápido. A 10.000, isso aqui está muito, mas muito rápido mesmo. Então quando você mantém uma RPM mais baixa, o atrito é menor, certo? A velocidade final não está importando com a RPM. Você pode estar a 5.000 RPMs e estando a 140 km por hora, certo? O que importa é a RPM. Se eu pegar esse motor, eu tenho um motor preparado, mas que para ele atingir 140, 150 km por hora, ele tem que atingir 10.000 RPMs, aí eu não posso fazer isso. Aí eu tenho que rodar talvez a 80 km por hora, que ele estaria ali girando a 5.000 RPMs, entendeu? Então, o que acontece? O que a gente precisa entender é a RPM do motor, certo? Fica atento na fase de amaciamento do motor, na RPM. Tenta manter próximo ali, no máximo a 5.000 RPM, você vai ter uma boa durabilidade. Você pode atingir, você vai controlando. Você só analisa a RPM do motor. Ah, o meu motor não tem marcador de RPM. Aí você tem que ficar atento na velocidade, certo? Aí você vai analisar a velocidade. Anda mais no totozinho, mais de boa, mais tranquilo. Não sobe muito o giro, certo? Basicamente seria isso. Agora, num motor onde você tem o marcador, o contador de RPM, o marcador de RPM no painel, fica atento. Chegou ali 4.000, 5.000 RPMs, já vai tranquilo. Se a sua moto ela tiver potencial para atingir uma velocidade muito alta nessa rotação, show de bola, não tem problema nenhum. A rotação do motor está baixa, a velocidade final da moto que está alta. Não tem uma coisa, ela está relacionada com a outra, claro. Uma relação, tudo está relacionado, só que a rotação das peças internas do motor, você está controlando ela, certo? A fase de amaciamento é essa fase de assentar uma peça na outra. Então, se eu tenho uma rotação muito alta, eu ultrapasso, ou seja,
O que pode acontecer é que a rotação é tão alta que as peças elas vão se assentar uma na outra. Só que o problema é que elas podem se assentar de maneira errada. Por isso que você tem um desgaste prematuro quando você não respeita a fase de amaciamento do motor. Agora, quando você cumpre essa fase de amaciamento andando mais tranquilo, numa faixa de RPM mais baixa, aí sim, tranquilo, as peças vão se assentar de maneira correta. Aí sim você vai ter uma durabilidade maior no seu motor, beleza? Então, fase de amaciamento é ficar atento ao RPM do motor. Ficou atento ao RPM, está andando mais tranquilo, numa RPM mais baixa, você vai ter durabilidade no motor. Aí, fez a primeira fase, que é andar no RPM baixo, andar numa determinada quilometragem, o próximo passo é fazer a primeira revisão e assim sucessivamente. Depois que você cumpriu toda essa fase de amaciamento, aí sim você pode andar, pegar sua moto e acelerar no limite, o que tem mesmo, claro, sempre analisar se a regulagem do motor está correta, se não está, certo? Respeitando a primeira fase. Depois, na segunda fase, que já é a fase para você acelerar mesmo, se a moto está bem reguladinha, você pode acelerar sem dó, chegando uma RPM alta, se for preparado para 10.500, 11.000, a moto foi preparada para isso, ela vai chegar e não vai quebrar. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui para mim se você, quando você preparou o seu motor, qual foi a experiência, se você fez amaciamento, se não fez, ou na sua moto original, ou comprou ela 0 km lá, se você respeitou essa fase, se não respeitou, se realmente você teve ali com o passado, se você não respeitou essa fase, qual foi o prejuízo que você teve, certo? Comenta aqui pra mim, que vai ser um prazer estar vendo os seus comentários aqui, e compartilha com seus amigos para estar chegando no maior número de pessoas e estar ajudando o nosso canal a estar crescendo e fazendo com que a gente traga mais conteúdos como esse aqui para você. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.